apresentar nosso pastor Judivânia. Seja bem-vindo, pastor. Que o Senhor possa usá-lo conforme a sua vontade. Obrigado. Bom dia, meus irmãos. Um feliz sábado para todo mundo. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Salmos, o capítulo 15. Salmo capítulo 15, o verso 1 e o verso 2. Amém? Vamos orar. Querido Pai, obrigado, Senhor, que nós já louvamos, já te adoramos através dos nossos dízimos, nossas ofertas, também através da nossa presença, dos louvores. Agora, ó Deus, tua palavra está aberta. Nós te pedimos que o Senhor permaneça conosco, que nos dê discernimento para ouvirmos e entendermos e estudarmos a tua mensagem que tu tem para nós nessa manhã, no nome de Jesus. Amém. Hoje é o sábado destinado a sábado de mordomia. Sábado de mordomia. Amém? O texto que nós vamos ler agora, o verso 1, ele diz: Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O que vive com integridade e pratica a justiça, e de coração fala a verdade. Ponto. Veja, irmãos, aqui Deus nos convida a estarmos diante dele como mordomos e a verdade no coração. A ideia central da mensagem é a verdadeira mordomia cristã. Ela não se expressa em atos exteriores de fidelidade. Ou seja, não é aquilo que eu expresso diante dos homens, diante das pessoas, daqui para fora, mas ela é brotada, ou seja, ela brota de um coração íntegro diante de Deus, onde habita a verdade. Então, a ideia central dessa mensagem, ela diz que não são as nossas obras diante dos homens, mas que a mordomia, ela brota de um coração sincero, que está sempre diante de Deus. E aí as obras de dizimar, de ofertar, cuidar do corpo, cuidar da saúde, né? Aí elas aparecerão naturalmente. Então nós vamos estruturar aqui essa mensagem em 4 partes. A primeira é diante de Deus. É um chamado à transparência. Quem habitará no tabernáculo? Foi a pergunta que o salmista fez. Ele pergunta: quem habitará no teu tabernáculo? Veja, irmãos, a pergunta aqui, ela não é sobre aparência externa ou um formalismo religioso. A pergunta é sobre nós estarmos diante de Deus com sinceridade. E ele pergunta: quem habitará diante de Deus com sinceridade de coração? Essa é a pergunta.
A senhora White, ela diz o seguinte no livro Caminho a Cristo, página 44. Ela diz que Deus, ele pensa os motivos do nosso coração. É isso que Deus pesa. Deus pesa os motivos do coração. Então, irmãos, Deus ele não vê apenas os nossos atos, mas ele vê o espírito e o princípio que nos move, o princípio que move os nossos atos. Ele olha para esse princípio. O que move esses princípios? Que tipo de espírito ele está movendo os nossos princípios? Veja, a senhora White, repito, ela disse que Deus pesa os motivos. Quais são os motivos que estão levando você a ofertar e a dizimar? É somente um formalismo religioso ou ele brota do coração? De que forma você está se apresentando diante de Deus na fidelidade? É uma fidelidade simplesmente uma fidelidade de aparências, uma formalidade religiosa, ou você está trazendo os seus dízimos e as suas ofertas de um princípio que vem do coração, que move o coração? Ser mordomo diante dos homens é uma coisa. Agora, ser mordomo diante de Deus é outra coisa. É possível você e eu, nós dizimarmos e ainda assim enganar o coração. Porque o nosso coração, ele é enganoso, né? Então, a mordomia, ela deve começar do interior. Segundo ponto, a verdade no coração é o alvo da mordomia. O Salmo 15, verso 2 diz que o verdadeiro adorador, ele fala a verdade no seu coração. Veja, então mordomia, ela não é apenas administrar os recursos que Deus coloca nas nossas mãos, mas é viver a verdade em todas essas áreas. E aí quais são as áreas? Tempo, corpo, os dons, a família, as finanças, todos esses pontos. O comentário bíblico adventista, na página 640, ele diz assim, ó: a verdade no coração é a base da fidelidade no viver. A harmonia, ela começa com a integridade. Ou seja, Deus, ele não deseja, ele não precisa do seu dinheiro. Deus, ele não deseja, repito, o seu dízimo. Ele não deseja as suas ofertas, os seus pactos, mas ele deseja um coração que seja indiviso, ou seja, um coração 100% dele, que não se divide com nada. Outro dia, eu ouvi numa pregação que Deus, ele é ciumento, mas é um ciúme santo. Existe ciúme santo, irmãos? Primeiro que o ciúme iniciou lá no céu, né? E nós estamos nessa confusão até hoje. Mas é tipo assim, Deus, ele não quer dividir você com ninguém. Nem com coisas, nem com outros deuses.
Ele quer que o seu coração seja um coração indiviso, ou seja, que não se dê a divisão nenhuma, é 100% dele, 100% dele. Até porque nós fomos criados para ele, somente para ele e para glorificar o nome dele. Então não tem como nós acharmos uma base bíblica de que meu coração ele deve ser só um pouquinho, ou então só 99,9% e 1% seja de outra coisa. Eu lembro que quando a gente comportava e a gente ia falar sobre saúde, e existia um slide com uma mensagem que dizia assim, quando a gente ia falar dos cigarros, né, que o cigarro é prejudicial à saúde, né, que o cigarro ele causa câncer, e aí a gente mostrava vários tipos de câncer, né, câncer de boca, de língua, né, de lábios, né, o pulmão, câncer, todo tipo de câncer, aquelas fotos bem feias mesmo de câncer, causada pelo cigarro. E aí tinha uma mensagem que dizia assim: o meu coração é de Jesus, mas o meu pulmão é da Souza Cruz. Quem lembra da Souza Cruz? Quem já fumou sabe, a Souza Cruz. É aquela companhia, empresa de cigarros, né? Então o indivíduo ele diz, olha, o meu coração é de Jesus, mas meus pulmões são da Souza Cruz, né? Era apenas um trocadilho, e eu acabei lembrando disso agora, né? Nós não podemos ter um coração dividido. Os nossos atos, os impulsos para dizimarmos e ofertarmos não pode ser apenas um ato religioso, um formalismo religioso, ou de repente até vergonha, quando o indivíduo está ofertando e você está ali, puxa vida, eu vou ter que ofertar também, aí vai lá e dá uma oferta, né? Qual é o impulso que está te motivando a ofertar, né? Qual é o espírito? Vamos ver então aqui o exemplo de Ananias e Safira. Esse será o terceiro ponto, é a mordomia falsa diante de Deus. No livro de Atos, capítulo 5, do verso 1 ao 11, ele conta toda essa história de Ananias e Safira, que nós já conhecemos essa história, né? E eles deram parte da oferta. Eles tinham uma oferta, né? De que eram essas ofertas, irmãos? Vocês lembram? Era de terra, né? Eles pegaram metade dessa oferta e eles, aliás, não foi a metade, eles pegaram uma parte da oferta e entregaram diante de Deus. Só que ali essa oferta era uma oferta mentirosa, porque a oferta deveria ser o quê? A oferta tinha um valor. O valor da oferta, quanto que era? Qual era a porcentagem? Veja, existia uma porcentagem. O que eles fizeram? Tiraram um pouco da porcentagem e doaram só o outro pouco. Ou seja, a metade da oferta, vamos dizer assim, ou um quarto, a Bíblia não diz, mas eles pegaram para eles, né? E na hora de devolver, eles não entregaram corretamente, ou seja, eles mentiram para o Espírito Santo, assim diz o texto bíblico. Eles mentiram para o Espírito Santo. Veja, meus irmãos, a Bíblia diz que Deus, Ele deu o seu Filho como oferta para todos nós. Ele não deu somente as pernas, ou os braços, ou a cabeça. Ele não deu Jesus faltando uma perna, ou faltando um braço, ou só com o olho. Deus, Ele entregou Jesus 100% para nós, como oferta. Aí o próprio Jesus, Ele diz, no livro de Efésios, capítulo 5, verso 2, se eu não me engano, é 2:5,
diz que ele mesmo, Jesus mesmo se ofertou, ele se ofertou a si mesmo por nós. 100%. Ele não morreu só a metade, né? E foi 100%. Jesus morreu 100%. Quando ele vai voltando para o céu, os discípulos, eles ficam ali entristecidos, porque Jesus estava subindo, aquele que andara com ele durante algum tempo, eles ficam entristecidos, se sentindo órfãos. Aí, Jesus disse assim, olha, eu vou para o céu, sim, eu vou. Mas eu vou deixar o Espírito Santo com vocês. E ele vai ficar com vocês para sempre. Aí nós podemos ver toda a divindade, todo o céu, porque os anjos vieram falar para os discípulos. Está vendo esse moço subindo? Esse Deus subindo, da mesma forma como ele está subindo, ele vai voltar. Jesus estava subindo de carne e osso, sim ou não? Ou era só o Espírito? Carne e osso. E os anjos disseram, ele está subindo dessa forma que vocês estão vendo, ele vai voltar dessa mesma forma. Só que agora glorificado com todo o poder, toda a honra, toda a glória que é designado a ele. Então nós percebemos toda a divindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, e a comitiva celestial também, envolvida na sua salvação, 100%. Não é faltando um olho, não é faltando uma perna, não é faltando nada. A sua oferta, ela representa a doação de Deus. Qual é a doação de Deus? A doação de Deus é Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que foi morto como oferta para nós. Então, quando nós formos pensar na nossa oferta, nós devemos olhar para a nossa oferta, e aí nós olhamos para a cruz, que é Jesus Cristo que simboliza nossas ofertas. E nós vamos olhar para a cruz e nós vamos perguntar para nós mesmos, essa oferta, ela está simbolizando tudo aquilo que Ele fez por mim? Quanto que é essa oferta, irmãos? É tudo que você tem? Vamos lá, vamos fazer aqui uma teologia da prosperidade. É tudo que você tem de dinheiro? Porque a teologia da prosperidade diz isso, né? Traga tudo, a chave do seu carro, a chave do cadeado da porteira da sua fazenda, traga tudo, e aí Deus irá te abençoar. É assim? Não, não é assim. A oferta, ela deve brotar de onde? De um coração sincero. Porque não é que eu vou levar para Deus me abençoar. Eu vou levar do meu coração sincero, grato por aquilo que Ele já fez por mim. É totalmente contrário. A teologia da prosperidade diz, traga para receber. A teologia bíblica diz, traga porque você já recebeu. É o contrário. E essa oferta, ela brota do coração sincero. É você e Deus. Quanto que é? 300, 500, 2.000 reais? 1 centavo? Esse impulso, ele vem do coração sincero, um coração que anda alinhado com Deus. É um coração que se dobra diante de Deus, em todas as esferas da vida. Veja, meus irmãos, foi o amor ao dinheiro que levou Ananias e Safira à ruína. Deus desejava purificar a igreja de toda desonestidade disfarçada de piedade. E Jesus já falava
que apareceriam pessoas, né, aparentemente piedosas, né? Mas essa piedade aparentemente assim, como esse homem é piedoso, como essa mulher é piedosa, isso seria só de fachada, porque essa piedade não brotava de um coração sincero. Ou seja, Deus não precisa do dinheiro de ninguém, Ele deseja a nossa lealdade, Ele deseja a fidelidade de um coração que brota dos impulsos do coração de Deus. Ele deseja que a nossa vida de mordomos, como mordomos, seja uma vida fiel, como mordomos. E o quarto ponto, Jesus, o maior exemplo de um mordomo verdadeiro. Jesus foi o maior exemplo de um mordomo verdadeiro. João 17,4 diz: eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste para fazer. Veja, Jesus, ele viveu diante de Deus com verdade, integridade e total entrega. Jesus, ele é o nosso maior modelo. Se você olhar para mim, é arriscado você se perder junto comigo. Mas se você olhar para Jesus, Isaías 45, 22. Olhai para mim e sede salvos. Se eu olhar para o meu irmão ao lado, os pecados dele, ou então olhar para a vida piedosa dele, não faz diferença. Se ele se perder, você se perde junto. Eu tenho que olhar para quem? Para Jesus. Jesus foi o maior exemplo de mordomo e fidelidade. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me destes a fazer. Jesus, ele viveu diante de Deus com verdade, integridade e entrega total. O mais alto serviço que o homem pode alcançar é o de mordomo de Deus. Veja, eu posso fazer uma faculdade, eu posso fazer um doutorado, eu posso ir nos mais distantes degraus da sabedoria para poder arrumar o melhor emprego do mundo. Eu não sei qual é o maior emprego do mundo terreno. Eu não sei, o homem mais rico do mundo é não é mais o Bill Gates, né? É o que faz foguete. Sim, esse menino da mosca mesmo, como é? É o Elon Musk. O cara ele perde assim 300 bilhões no dia, ali pelos balanços ali. Aí no outro dia ele já recuperou com 600 bilhões. É o emprego dele, é ganhar dinheiro. Ou seja, você, como mordomo de Deus, o emprego do Elon Musk, o homem mais rico do mundo, não se compara ao seu. O mais alto serviço, veja, o mais alto serviço que o homem pode alcançar é ser mordomo de Deus. Aquilo que Deus te dá para você cuidar. Você é um mordomo. O que é um mordomo? O mordomo, ele cuida das coisas do seu chefe. É chefe que fala? Do dono da casa, não é isso? Dono da casa. Tem um filme, Batman. Não sei, não é só um filme. Esse filme ele já tem várias séries. Eu era meninozinho e já tinha um Batman. Passava um seriado, acho que era os domingos, e eu assistia o Batman e o Robin. Só que um dos personagens que ninguém se lembra
era Alfred, que era o mordomo da casa do senhor Bruce, que era o milionário. Então, Batman saía para combater o crime, mas quem cuidava de tudo era o Alfred, que era o mordomo. Deus é o dono de tudo, mas Ele nos deu o mais alto privilégio de sermos mordomos, de cuidarmos daquilo que pertence a Ele, inclusive a nossa vida, porque minha vida não é minha, a minha vida pertence a Deus, e Ele dá a quem Ele quer, e Ele tira a hora que Ele quer, sem ninguém questionar. Eu não sou nada, eu sou apenas pó. E quando eu reconheço isso com fidelidade, quando eu reconheço isso como eu expresso isso com um discernimento do coração para fora, é totalmente diferente do que um formalismo religioso, do que uma piedade aparente, do que uma piedade disfarçada. O mais alto serviço que o homem pode alcançar é o de ser mordomo de Deus. A mordomia cristã é uma resposta de amor. Cristo, Ele foi fiel em tudo. A Bíblia diz que Ele nasceu do ventre de uma mulher pecadora. Quando nós nascemos nesse mundo, nós não nascemos com pecado, nós nascemos com tendências para o pecado, com inclinações para o pecado que nos escraviza. E Jesus, Ele nasceu também com as inclinações, com as tentações, mas a Bíblia diz que nele nunca se achou pecado. Jesus, Ele foi fiel em tudo. Foi fiel no tempo, no corpo, na missão, nos recursos, na obediência. Então, meus irmãos, o nosso chamado não pode ser diferente, porque o nosso espelho é Jesus. O nosso chamado não é diferente para sermos mordomos. O Salmo 15, ele descreve quem poderá habitar com Deus. Não é quem possui mais, mas quem é mais verdadeiro diante de Deus. Nossa, é forte, né? É forte. A mordomia, ela começa não nas salvas, não no Sevemi, mas ela começa no altar do coração. De um coração curvado diante de Deus. De um coração que não se opõe às vontades de Deus. Você pode entregar seu dízimo, você pode dar as suas ofertas, você pode cantar hinos, você pode liderar a igreja, departamentos, mas a verdade, ela está no teu coração, ou ela está no meu coração? É outra pergunta forte, né? Deus quer você por completo. Ele não quer você apenas por partes. Tudo bem, menina? A mordomia não é sobre dinheiro, irmãos, é sobre vida íntegra diante do Altíssimo. Quem pensa que mordomia é dinheiro, está errado. Deus não precisa do seu dinheiro, embora Ele use desse dinheiro para nós colocarmos janelas, para nós rebocarmos as paredes e pintarmos, para nós darmos uma estrutura, um conforto melhor.
Ele entrega esses recursos nas suas mãos. Cadê a nossa tesoureira que não veio hoje? Foi para o Acre? Assistindo online. Venha para a igreja, irmã. Irmãos, nós precisamos terminar essa igreja, sim ou não? Sim. Essa igreja, ela tem o quê? Uns 40 anos aqui? Tu que tem 60 anos. Tem quantos anos aqui, irmão, essa igreja, irmão Ju? Tem um bocado de tempo, né? Quanto? Mais de 15 anos. Mais de 15 anos. 15 anos, juntando recursos, Deus nos dando as bênçãos, nós separando os recursos, nós administrando e colocando na sua obra. Eu quero ser ousado com vocês hoje. Vamos terminar essa obra. Deus, Ele colocou já o recurso no seu bolso. Traga uma oferta generosa para nós terminarmos essa igreja. Mas não, eu peço em nome de Cristo, não traga uma oferta que não seja generosa, brotado de um coração que esteja curvado diante de Deus. Porque Deus, Ele não aceita, é melhor que você não dê. Deus, Ele quer uma oferta generosa que brote de um coração dobrado diante de Deus. Eu estava numa outra igreja ali essa semana. Uma irmã chegou para mim e falou: pastor, eu tinha um dinheiro para receber. E eu tinha uma cirurgia para fazer. Uma cirurgia cara. E eu orei para Deus, eu disse: Deus, eu não quero fazer essa cirurgia. Se for da tua vontade, que eu faça. Mas eu quero fazer um trato contigo. Se o Estado me der essa cirurgia, o dinheiro que eu receber, se eu receber, eu vou investir na calçada da igreja. É uma oferta que vai ser, eu vou dar o meu dízimo, devolver o meu dízimo, eu vou dar a minha oferta pessoal, mas eu também quero fazer um pacto de dar essa oferta especial para o piso da igreja, da calçada da igreja, que começa lá no esgoto, lá na frente, e vai até lá no fundo. E quando chove ali, as pessoas deslizam ali, corre o risco de cair, bater a cabeça. Ela disse que ela fez esse pacto com Deus. Demorou ali alguns minutos, o telefone